Olá, está começando a partir de agora mais um Unifra Entrevista e desde já eu agradeço você também que está nos acompanhando pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube, mas é um prazer muito grande também ter você nos acompanhando pelo canal 15 da NET. O assunto do Unifra Entrevista desta sexta-feira é sobre o efeito da radiação sobre os organismos vivos. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor do curso de Física Médica da Unifra, Marcelo Schwarck. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao programa Unifra Entrevista e muito obrigado também, desde já, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Por estar presente aqui. Uma coisa, tem uma curiosidade, o senhor tem mestrado, né, nessa área de radiação química, né, de engenharia, ou melhor, de engenharia nuclear, né, trabalha bastante nessa área. Professor, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor conceituasse para a gente o que de fato é a radiação, quais os tipos de radiação que existem, mas primeiramente, o que é a radiação? Bom, a radiação vai ser um elemento que ele vai disponibilizar uma energia, que a gente chama de energia eletromagnética, que ela pode, daí em dois contextos, estarem não ionizante, então ela vai interagir com o corpo, nosso corpo humano, o material, e não vai ionizar, não vai desprender elétrons, não vai quebrar átomos. E a ionizante, essa ionizante ela vai interagir com o nosso corpo e pode formar radicais livres, pode desprender elétrons, pode quebrar DNA e assim ocasionar um câncer, alguma lesão que vai gerar algum malefício ao corpo humano. Né? Sim, nós temos diferentes tipos de raios de radiação, né, professor? Se é que dá para falar assim. Quais são eles, na verdade? Bom, a gente tem uma radiação gama, que é uma radiação que ela penetra mais no organismo. A gente tem a radiação beta, que é uma radiação que ela vai penetrar a um nível médio. E nós temos a radiação alfa, que vai ser uma radiação que vai penetrar muito pouco. Então, quer dizer, uma folha de papel já barra a radiação alfa. Agora, se a gente for pensar em termos de energia em dano, essa radiação alfa ela é mais danosa, vamos dizer assim, ao corpo humano, porque ela vai depositar essa energia em um curto espaço de tempo. Sim. Lá naquele pedacinho, ela vai depositar toda a sua energia, enquanto a radiação gama vai depositar ao longo de um período muito grande. Então, vai atravessar o meu corpo e não vai depositar toda a sua energia. Sim. Enquanto a alfa vai depositar toda a sua energia dentro do meu corpo. Então ela vai causar mais malefícios, né? Entendi. Por exemplo, a radiação alfa, ela não se expande tanto, em compensação, na área em que ela atinge, ela provoca um dano muito maior que as outras radiações. A gente pode fazer uma analogia e pensar que a alfa vai ser uma bala de canhão. Perfeito. E a gente pensar, então, que a nossa radiação gama vai ser uma bala menor, uma 32, vamos dizer assim. Sim. Então, aquela bala de canhão vai fazer um estrago muito maior, vai penetrar menos. Não vai tão longe. Não vai tão longe, mas causa um malefício causa um estrago muito maior. grande. Isso. Professor, é exatamente os danos, né? O que a radiação pode provocar no organismo? Porque, por exemplo, a radiação é algo invisível. A gente não enxerga. Né? Pelo menos a olho nu, não tem como perceber. Ela pode estar em qualquer local, né? Ela está inclusive no ar, né? Ela sempre está no ar, ela precisa desse meio material, no caso, para se propagar, acredito. Mas de que maneira ela provoca o dano no organismo? É exatamente como esse exemplo que o senhor acabou de dar, por exemplo, como se estivesse atravessando uma folha de papel, uma estrutura de ferro, um concreto, é isso? Bem dessa maneira. Então, quer dizer, ela vai ocasionar essa quebra, vamos dizer assim, dentro do organismo. Então, é bem como eu já tinha falado. Sim. Mas a gente pode pensar o seguinte, a radiação ela está em todo lugar. Então, a gente tem radiações naturais. O urânio e o tório são elementos naturais encontrados na natureza. Então, por exemplo, a gente usa areia. A areia tem tório. Então, quer dizer, o material de construção que a gente tem um pouquinho de material radioativo. Olha aí. Que é o que a gente chama de radiação natural. Sim. Então, qualquer lugar tem essa radiação natural. Então, a gente está susceptível a essa radiação todos os dias. Nosso organismo está preparado para isso. Entendo. Mas ele está preparado para um nível pequeno. Quando a gente extrapola esse nível, é que causa o problema. O que são esses níveis, professor, quando o senhor se refere? Por exemplo, assim, conceituando de 1 a 10, como é que são esses níveis, assim? Então, a gente vai pensar assim, o que as normas dizem para a gente é que existe o profissional que trabalha e ele tem um determinado nível. Então, vamos supor, para melhorar, que o pessoal consiga entender, vamos dizer que esse profissional ele possa receber 10 de radiação. Por dia? Por dia. Não, na verdade, a gente faz a contabilidade por mês. Por mês. E depois esse mês acumulado por ano. Sim. Então, por ano ele pode receber, vamos pensar assim, 120, 10 por mês.
Mas esse é um profissional que ele está trabalhando na radiação, então ele pode receber esse nível. Agora, eu sou público, eu vou a um profissional que trabalha com radiação fazer um exame. Eu não posso receber o mesmo nível dele, porque eu sou uma pessoa que eu não estou exposta à radiação. Então, o meu nível é muito menor, ele vai ser 1. Então, eu posso receber 1 por mês, enquanto o profissional, ele está exposto, ele pode receber um nível maior. Sim. Não significa que ele está mais protegido, ou que ele, então quer dizer que esse profissional, ele vai ser tipo super-homem, ele não vai ter esse potencial de dano. Não, é que ele já recebe um adicional no seu salário, ele é monitorado, todos os meses é monitorado, e a gente sabe se esse profissional está em risco ou não está em risco. Sim. Agora, eu que sou do público, eu não sei. Então, o nosso nível é muito baixo. Então, ele cai num nível bem baixinho, que é para proteção de todos nós que estamos, vamos fazer um exame, alguma coisa desse tipo, exposto à radiação. Sim, perfeito. Professor, toda vez que se fala em energia nuclear, lembra-se, por exemplo, das bombas atômicas. Sim. E se a gente tocar no assunto de acidente nuclear, eu acho que o primeiro acidente nuclear que mais vem à nossa mente é o de Chernobyl, Perfeito. que aconteceu há 30 anos atrás, né? Em abril, mais precisamente em 26 de abril de 1986, na cidade de Chernobyl, na Ucrânia, né? E inclusive a gente está vendo imagens, né, do reator, né, que à época acabou pegando fogo a partir de testes feitos, né, pelos controladores. E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, professor, de que maneira esse local ficou contaminado por conta da radiação, por conta desse vazamento, dessas imagens aí que a gente está vendo. Só para a gente ter uma ideia, para o pessoal de casa ter uma ideia também, 3 dias após a explosão do reator, ele ainda continuava queimando, tamanha quantidade de energia que fora liberada à época. Sim. Bom, a gente tem que pensar que o reator ele é uma estrutura funcional, onde lá no centro eu vou ter, então, o meu material radioativo, que é o urânio, no caso. Então, o urânio que vai ser responsável pela liberação de energia e produção de energia elétrica, que é o que a gente usa. No caso do reator de Chernobyl, esse material de urânio ele só tinha uma camada de concreto protegendo. No momento que aconteceu o acidente, isso aqui explodiu, então explodiu todo aquele, que é o que a gente viu nas imagens, todo aquele buraco naquela estrutura, e esse material está muito quente. Então, quer dizer, até apagar essas reações, e outra coisa diferencial, a gente não pode jogar água, não é um material que a gente consiga jogar água e ele apague, porque a água ele acelera a reação de fissão nuclear. Então, a ideia que foi utilizada materiais que absorvessem os nêutrons responsáveis pela reação nuclear, então boro e deutério, e foi utilizado areia e cimento, numa mistura que foi jogado por helicópteros. Sim. Isso aí demorou basicamente uns 3 dias até controlar essa reação, devido ao nível que estava chegou, se eu não me engano, alguns estudos falam 1000 graus Celsius, 1200 graus Celsius. Então depende da pesquisa, estima essa temperatura, né? Sim. Bom, a gente estava olhando ali, a partir daquele acidente, professor, um raio de quantos metros, de quantos quilômetros precisou ser isolado? Porque a gente sabe que, por exemplo, a cidade de Pripyat, que é muito próxima dali, né? Uma cidade, inclusive, construída para os moradores, e a gente está vendo imagens antes e após o acidente, de como a cidade era, por exemplo, essa imagem, como ela ficou. Ela foi totalmente abandonada, tinha cerca de 45 mil habitantes. Um raio de quantos quilômetros, professor, de quantos metros precisa ser isolado toda vez que acontece um acidente nuclear assim? Bom, o plano que a gente determina, o plano de radioproteção, o plano que vai determinar evacuações, acidentes e prever o que a gente faz, ele depende do potencial dessa usina. Normalmente, usinas de produção de energia elétrica são 30 quilômetros de raio. Então, se a gente for pensar, uma região de 30 quilômetros em um raio circular, eu tenho que simplesmente tirar toda a população daquela região. Todos os seres vivos dali. Basicamente todo mundo vai ter que sair dali. Prevendo, a gente não sabe o que pode acontecer, mas a princípio a gente prevê o pior, a gente evacua toda essa região. Dependendo do contexto da situação, a gente pode evacuar um pouquinho mais, mas o plano preconiza pelo menos 30 quilômetros daquela região, que foi o que aconteceu. 30 quilômetros da usina, todo mundo teve que abandonar suas casas, e alguns foram tirados à força, porque não entendiam o que estava acontecendo. Exato. A cidade de Pripyat foi evacuada totalmente. É uma cidade fantasma hoje em dia. Então, algumas cidades, provavelmente alguns povoados ali perto também.
Então, hoje em dia, é uma cidade fantasma por causa dessa situação, Sim. né? Só para o pessoal de casa ter uma ideia, professor, pelo menos os registros de que se tem, é de que nessa explosão do reator, a partir da contaminação do ar, né, e da região, foi lançado ao meio ambiente uma quantidade 400 vezes maior que as 2 bombas atômicas em termos de radiação. Sim. E um dos elementos bastante encontrados lá, por exemplo, foi o urânio 235. Sim. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, por exemplo, do urânio 235, mas ele tem variações também, que aumentam ou diminuem o grau, por exemplo, de radioatividade dele, né? Isso. É que o urânio 235 ele é utilizado, também foi utilizado nas bombas atômicas, né? Então ele é o mesmo elemento de fissão. A diferença é o enriquecimento desse urânio, ou seja, a quantidade de átomos desse urânio que eu tenho dentro do meu material. Numa bomba atômica eu deixo em torno de 95%. Então tem numa massa pequena, eu tenho muito urânio. No reator eu deixo em torno de 10, 15%. Então tem que ter muita massa para ter uma quantidade similar. O problema é que a bomba era uma quantidade pequena. Se a gente for pensar, uma massa pequena. Um reator é uma massa muito maior. Então quando a gente estima a quantidade de massa da bomba para a quantidade de massa do reator, a gente chega nesse valor de 200 vezes, 300 vezes, chega até 400 vezes, devido às estimativas de estudos, né? Sim. É uma quantidade muito grande. Daí o motivo principal pelo qual as pessoas tiveram de ser evacuadas. Perfeito. Né? E, claro, também, em algumas situações, muitas já estavam contaminadas, infelizmente, e acabaram vindo a morrer. Nós vamos continuar com esse assunto, professor, no próximo bloco do Unifra Entrevista, para falar mais sobre esse acidente nuclear de Chernobyl, para falar também da cidade fantasma, né, de Pripyat. Fazemos um intervalo de 1 minuto agora e, na sequência, voltamos para conversar mais com o professor Marcelo Schwark, que é professor do curso de Física Médica aqui da Unifra. 1 minuto, já estamos de volta. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. A sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. O programa Unifra Entrevista está de volta e nesta sexta-feira o nosso tema é sobre os efeitos da radiação sobre os seres vivos. Sobre este assunto nós estamos recebendo o professor do curso de Física Médica da Unifra, Marcelo Schwark, a quem nós mais uma vez gentilmente agradecemos também a gentileza, professor, de ter aceito o nosso convite. Falávamos no primeiro bloco, né, sobre o acidente nuclear de Chernobyl. Sim. Falávamos sobre a cidade de Chernobyl e também sobre a cidade de Pripyat. E nós temos mais imagens também sobre isso. Mas antes, professor, eu quero lembrar que quando o senhor fala um assunto também que o senhor tocou no primeiro bloco, né, de o raio, de isolamento, a gente até pode isolar a área. O problema é que o ar ele já está contaminado e ele se expande para regiões muito distantes, muitas vezes, do acidente. E nós temos, por exemplo, imagens disso, só para o pessoal de casa ter uma ideia do que aconteceu, por exemplo, na região da Europa, lá no ano de 1986. A partir do acidente nuclear, uma nuvem de radiação acabou se expandindo a partir da Ucrânia, professor, e atingiu boa parte da Europa. Provocou chuva ácida, acredito que na Europa. Por que aconteceu isso, professor? Claro, essa radiação foi levada pelo ar, é isso? A gente pensar que no momento que explodiu o reator, basicamente aquela cinza, aquela fumaça, ela é uma fumaça radioativa. O que aconteceu foi que, se desse para voltar, aquele vento levou aquela fumaça adiante para toda a Europa. Né? Basicamente, se a gente for pensar, um campo pegando fogo. O que aconteceu de interessante foi que esse efeito é que ocasionou a detecção que ocorreu um acidente. Porque na época a gente estava na Guerra Fria, então a União Soviética é totalmente fechada e o restante do mundo
E o que aconteceu foi que a nuvem foi detectada pelos países nórdicos ali. Então, Suécia detectou radiação acima dos níveis já conhecidos deles. Sim. E daí entraram em contato com a Rússia. Então, quer dizer, demorou uns 2 dias para que ocorresse efetivamente a evacuação dos 30 quilômetros, ocorresse a descontaminação da área e a população soubesse do acidente. Porque só por causa da nuvem, porque a radiação, no momento que ela espalhou, foi detectada por outros países e os outros países, então, informaram a Agência Internacional de Energia Atômica que tomou providências junto à União Soviética. Então, foi o que acabou acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, contaminou toda a Europa, que não tinha nada a ver com a situação, né? Perfeito, perfeito. Bom, professor, e a partir de, por exemplo, nessas imagens que a gente está vendo, a partir de se espalhar a radiação, por quanto tempo essa radiação ainda fica, por exemplo, no ambiente? Por quanto tempo ela ainda contamina os objetos? E só a partir de quantos anos as pessoas já podem voltar a frequentar o local, daqui a pouco plantar naquela terra, tocar nos objetos, enfim? Eu gostaria que o senhor explicasse isso para a gente. Daí é uma situação complicada, porque a gente tem que pensar assim, o urânio, quando ele fissiona, quando ele quebra e libera essa energia que a gente utiliza para produzir a energia elétrica, ele vai produzir outro elemento. Então, no caso, ele produziu o iodo, 131, o césio, 137 e o estrôncio, 90, principalmente. Foram os 3 elementos químicos encontrados a partir dessa explosão. Isso, são os principais. O problema é assim, cada tipo de elemento, ele tem o que a gente chama de meia-vida física. Então, ele tem um tempo que ele libera essa radiação e vai até 0. Então, essa meia-vida física, ele contabiliza 50% do 100. Então, por exemplo, o iodo, em 8 horas, ele perde 50% de 100% da quantidade dele. Então, hoje em dia, a gente não encontra mais o iodo. Só que o iodo, ele é para tireoide. Então, foi por isso que, logo nos primeiros momentos, a gente tem um alto índice de câncer de tireoide na região. Hoje em dia, o que a gente encontra? O césio 137 na região e o estrôncio 90. O césio 137 demora 2,3 milhões de anos para chegar a 50%. 2,3 milhões de anos. E o estrôncio 90, 30 anos. Desculpa interromper o seu raciocínio, mas o que o senhor está querendo nos dizer é que naquela região de Chernobyl, de Pripyat, talvez a nossa geração, a humanidade contemporânea, ela não vai conseguir ver acabar, por exemplo, os níveis de césio, é isso? De césio, não. Naquela região. Sempre não. Vai existir. Sempre vai existir. Até hoje a gente detecta níveis de radioatividade das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Sim. Então, quer dizer, ainda estão no ar, né? Sim. E daí fazem parte daquele que eu falei anteriormente dos níveis de radiação ambiental. Sim, por isso então, por exemplo, professor, que lá na região, aquele parque, né, imagens que inclusive a gente está vendo agora, teve de ser totalmente abandonado, teve que ficar lá, não se pode tirar nada daquilo. Aquilo ali não pode... Aí a gente pensar que aquilo foi uma grande poeira. Então, no momento que essa poeira radioativa sentou, ficou acumulada, a gente não pode mais mexer naquela situação, a menos que a gente pensar, se a gente vamos fazer um gancho para uma situação mais atual, a gente pensar no acidente de Goiânia. Foi com o césio 137 também. Exato. Mas o que foi feito no acidente de Goiânia? Goiânia, basicamente, se evacuou aquela região, tirou as pessoas, viram quem estava contaminado, quem não estava contaminado, e as ruas, basicamente, tiraram-se aquela camada de poeira, ou seja, fizeram buracos e tiraram aquela parte de terra. Todo aquele material hoje existem depósitos lá. Então está lá guardado todo aquele material. Então aquela região é utilizável. Para onde esse Chernobyl, que é uma região muito grande. Sim. É inviável a gente pegar e tirar todo esse material. Exato. Então, basicamente, se deixou, vai ficar para a posteridade, né? O senhor estava falando que as usinas nucleares são construídas próximas à água, justamente por resfriamento, e a gente está vendo também agora imagens, professor, da água do local lá, enfim, ainda mais imagens, né, de Pripyat e também de Chernobyl. De que maneira a radiação contamina a água? Né? A gente sabe que como ela contamina a terra, está impregnada ali, mas e a água? Qual é o risco, o perigo? O perigo vai ser que a água, normalmente, ela está... no caso do Chernobyl, é um rio. Então, aquele rio, ele vai levando aquelas partículas radioativas para o restante, né? Então, a gente vai ter peixes contaminados, nós vamos ter... Dependendo do que aquele rio abastece uma cidade ou não, aquela água vai estar contaminada, vai ser absorvida pelas pessoas. Então, as pessoas vão ter um risco maior de câncer. Então, quer dizer, ele vai levando essas partículas radioativas, né? Sim. No caso do iodo, e até na época foi bastante contraditório, né? O governo, então, soviético, né, ignorou recomendações, inclusive
de físicos, né? Sobre a questão do iodo, de pastilhas, né? Que evitariam, enfim, bloqueariam a ação do iodo no organismo. No entanto, professor, os outros elementos, não há como, por exemplo, colocar, o senhor falava, né? Daqui a pouco uma camada de areia, de cimento para bloquear, mas não existe uma outra maneira, por exemplo, de limpar uma área. Tem que se esperar passar a meia-vida, como o senhor colocou? Basicamente, alguns a gente consegue por reações químicas, alguns elementos, a gente consegue tirar eles daquela região. Mas esses, o césio, o estrôncio, nem tanto, né? Então, basicamente, a ideia é esperar essa radiação diminuir, só que demora muito tempo, né? Exato. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, na região lá de Chernobyl, eles vão construir um sarcófago novo, né, para o reator, e a expectativa é de que em torno de 100 anos esse sarcófago vá conseguir ainda bloquear. Após esses 100 anos, já ninguém mais sabe dizer se realmente vai bloquear, não. O certo é que após esses 100 anos, professor, ainda haverá, por exemplo, urânio lá. Sim. Ainda, iodo não mais. Iodo já acabou. E césio nem se fala. Césio vai continuar vai por ter pelo menos pelos próximos 2 milênios, vamos colocar assim, haverá ainda césio naquela região. Deixa eu entrar num assunto, professor, que também é bastante interessante. O pessoal fala muito do telefone celular, né? Hoje em dia todo mundo usa para mandar mensagem, para acessar a rede social e tudo mais. O telefone celular tem radiação, não tem, afinal? É um mito, é um assunto bastante contraditório, acredito que até no meio físico, como é que é não, isso, dentro do nosso meio ele é uma situação contraditória, né? Porque assim, o celular ele funciona por ondas eletromagnéticas, que é o mesmo princípio da radiação, são ondas eletromagnéticas. O celular está naquela linha tênue, então ele pode ser considerado um material não ionizante, aquelas radiações, aquele nível de emissão dele, como ele pode ser considerado ionizante. Então, basicamente, ele depende do uso de quem está realizando. Então, Sim. Digamos, 1 hora de celular, a gente vê que a nossa orelha começa a dar uma esquentadinha. Então, isso aí significa o quê? Que já está chegando uma hora que, vamos deixar esse celular de lado, que ele está causando algum efeito. Internamente, ele está causando algum aquecimento nas nossas células. Sim. E pode ocasionar algum dano, algum aparecimento de algum câncer, vamos dizer assim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não existem estudos hoje confirmando efetivamente se ele é categoria ionizante ou não ionizante. Né? Ou seja, vai ser um assunto contraditório por um bom tempo ainda no meio físico. É um assunto que a gente ainda continua em várias pesquisas, né? Sim. É um assunto que também tem vamos dizer, os operadores celulares e tudo mais, também é um mercado, e hoje em dia a gente não vive mais sem o celular, todo mundo tem o seu celular. Exato. Se a gente for ver, eu acho que hoje em dia todo mundo tem um celular, ninguém mais tem quase o telefone residencial. É o fixo, né? O fixo é muito pouco. Então, quer dizer, é uma necessidade que nós temos e, ao mesmo tempo, a gente tem que controlar essa necessidade. Sim. Aparelho de micro-ondas, professor, é um outro aparelho também que o pessoal utiliza bastante, ainda mais nós aqui no sul, na época do inverno, para aquecer de maneira mais rápida, seja a água, o leite, o café, enfim. Ele também emite radiação? Como é que ele emite radiação, mas ele não é ionizante. Então, ele emite uma radiação que ele só agita as moléculas, que permite, então, que aquecer. Um bom exemplo é assim, a gente vai aquecer a água do chimarrão, a gente aquece na chaleira. Sim. Se a gente aquece no micro-ondas, ela esfria rapidamente. Então, não é uma água que a gente vai usar para o chimarrão. Então, quer dizer, esse nível de aquecimento, ele só aquece rapidamente, por isso que tanto é que tu falou que a gente usa mais para aquecer rapidamente o alimento, já consumir. Sim. Mas num preparo maior, a gente precisa de maior energia. Então, a gente usa o fogão e tudo mais. Então, ele é uma radiação, mas não ionizante. Ele não causa mal, né? Claro. Professor, o que fica de lição a partir desses acidentes nucleares, né? O senhor que estudou, inclusive tem mestrado nessa área, na engenharia atômica. O que fica de grande lição para a humanidade, professor, por conta desses desastres, principalmente pelo desastre de Chernobyl, para que daqui a pouco uma coisa assim nunca mais aconteça e a humanidade nunca mais venha a registrar um acidente como esse? Não, acho que a chamada de todos os acidentes é que a maior parte dos acidentes envolvendo material radioativo e tudo mais são por falha humana, são por alguma deficiência humana que aconteceu esse acidente. Então, quer dizer, a gente tem que ter um cuidado extremo ao trabalhar com a energia nuclear, né? Mas é uma energia que, se utilizada corretamente, traz excelentes benefícios, né? Sim. Então, a gente tem radioterapia, utiliza energia nuclear, medicina nuclear utiliza radiodiagnóstico. Então, todos esses elementos
trazem para o benefício e a própria energia elétrica que vem das usinas nucleares. Então, quer dizer, é uma coisa que vai trazer um benefício para a gente, mas tem que ter um certo cuidado e a gente tem que aprender a trabalhar corretamente. Sim, ou seja, as usinas nucleares elas trazem um benefício, de certa forma, para a humanidade, desde que sejam administradas, né, e sejam, enfim, cuidadas de uma maneira bastante responsável. Sim. Professor, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa Unifra Entrevista. Espero poder contar com a sua participação em futuros programas. Foi muito interessante ter explicado um pouco para o nosso público o que significa essa questão da radiação e principalmente a gente retomar também esse assunto de Chernobyl. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Obrigado. O Unifra Entrevista vai ficando por aqui. Você pode acompanhar nosso programa na íntegra também no nosso canal do YouTube. Não sabe qual é ele ainda? Anota aí, ó. Unifra Online. A gente volta na próxima semana com um novo assunto aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. Um grande abraço a todos e até lá.